você acha de montar, professora, o seu planejamento anual comigo hoje, agora? Oi, que bom ter você por aqui. Eu sou a Fran, para quem não me conhece, eu sou licenciada em Pedagogia e hoje eu tô aqui para poder te ajudar com o seu planejamento anual. Bom, eu não sei se você é realmente uma professora nova ou se você já é um professor calejado e tá em uma escola um pouco desorganizada ou com falta de material humano, né, que acontece. Então, normalmente, escolas um pouco mais estruturadas ou mais novas, elas já entregam um cronograma para você do ano letivo. Então você já sabe quando vai ter semana de prova, quando vai ter teste, quando vai ser revisão, os feriados mais importantes, os recessos que tem durante o ano, tudo, você já sabe. Mas eu também sei que existem escolas que não fornecem isso e a gente fica a mercê, porque o nosso planejamento de vida tá de acordo com o planejamento da escola, né? Se a gente precisa marcar um médico, se a gente quer viajar para algum lugar que vai passar mais de um dia, então a gente não quer passar só final de semana, a gente quer... Enfim, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa estar de acordo com a escola pra gente não perder nosso dia. Eu tô pensando principalmente em você que não tem um planejamento da escola, ok? Pra falar a verdade, a primeira vez que eu ouvi falar sobre planejamento anual foi quando eu tava analisando uma vaga para concurso. Entre todos os pedidos, um deles era um planejamento anual. E eu fiquei confusa, afinal a vaga era para coordenador ou para professor. Eu percebi como eu estava atrasada e como eu não tinha entendido nada do que aquilo significava para mim. Porque eu já fazia o planejamento anual do meu jeitinho, faltando algumas coisas, sem muita estrutura, sem muita ideia, só por uma questão de necessidade, sabe? Eu não sei vocês, mas eu preciso ver tudo escrito, senão eu surto, eu bugo. Por isso que a primeira coisa que eu vou te pedir é uma folha de caderno. Folha de ofício, qualquer pedaço de papel. Para começo de história, você vai pegar essa folha, dar pausa nesse vídeo e vai separar ele em 12 pedaços. Cada um pedaço referente a um mês. Agora você vai preencher com os nomes, eu imagino que você já tenha feito isso, janeiro, fevereiro, março, abril, por aí vai. Depois de colocar o nomezinho lá, a abreviação de todos os meses, você vai fazer a lista de todos os feriados nacionais. Eu vou deixar uma pesca ou aqui embaixo de todos os feriados nacionais que eu já encontrei. Depois de olhar todos os feriados nacionais que a gente já encontrou por aqui e encaixar cada um em um mês, você vai analisar qual dia da semana cai. Porque assim você vai saber se realmente vai valer a pena pra você ou não. Porque se não valer, né? O professor tem dessa, de presente e ganha um feriado que é no sábado. Que legal. Yupi, empolgante. Agora você vai colocar os feriados da sua região, tá? Férias escolares, normalmente varia de região. No Nordeste é metade de junho, início de julho, porque das festas juninas, né, do São João. Tem outros feriados que é muito regional, muito típico da Bahia. Então, se você tem isso na sua região, na sua cidade, essa é a hora de você pausar o vídeo e colocar cada um. Você tá com o calendário do lado, não tá? Então, nesse calendário, olha aí pelo celular, divida a tela, faz alguma coisa e observe que dia vai cair, que dia da semana vai cair. Porque você já sabe que são dias que não terão aula. E é esse o propósito dessa folhinha, anotar todos os dias ou todos os períodos que você não vai para a escola. Pronto? Colocou? Agora você vai precisar contar aqui para mim. A sua escola, a escola que você vai trabalhar, ela trabalha com 3 ou com 4 unidades? A maioria hoje em dia é com 3 unidades, não é isso? Então pronto, você vai separar nesse calendário os meses referente a cada unidade. Eu sei que isso é muito rígido da escola, e é normal, a escola já tem um planejamento ainda que não te entregue, ela já sabe quando vai começar a segunda unidade. E os professores mais calejados também já tem uma média assim de, eu trabalho até abril, até maio, até início das férias, com a segunda unidade, não sei. Do jeito que você souber, você separa. Primeira unidade, marca um X ou faz uma chavezinha do lado, faz um traço com marca-texto, sabe? E vai colocando ali qual é a primeira unidade, muda a cor, segunda unidade, coloca, terceira unidade, coloca. Fran, a coordenação não me passou, a gestão ainda não me passou, o que eu faço? Imagina, mais ou menos, quando seria? Divide esse período que você vai dar aula por 3, ok? Imagina mais ou menos a data. Isso não é um planejamento rígido que não vai ser alterado, né? Principalmente porque nós somos professores e não gestores ou coordenadores. Então, esse planejamento vai ser alterado em algum momento da vida. E até mesmo o planejamento que nos entregam, ele é passível de sofrer alterações. Então, tá tudo bem.
Depois de você colocar o período das unidades, você precisa colocar também um período de testes e um período de prova. A Fran, minha escola só trabalha com prova. Ok, então você vai colocar um período de revisão, uma semana de revisão, uma semana de prova. Uma semana de revisão, uma de teste, uma de prova. No meu caso, são essas três. Que são semanas importantes, ok? Eu tô com uma dúvida, eu não sei se eu conto dezembro como quarta unidade. Minha opinião sincera, minha dica, não conta. A gente vai fazer esse planejamento de forma que vocês não tenham muito tempo, mas por favor, vou explicar. É muito mais fácil você fazer o seu planejamento anual em um curto período de tempo e se acontecer alguma brecha, você ter espaço, do que você fazer com um espaço enorme, de repente aparecer um monte de coisa, porque aparece, e aí todo aquele seu período que você teria de aula, de repente some e você fica se perguntando onde foi que eu errei. Então, dezembro normalmente é festa de encerramento, encerramento de projeto, fechamento de nota, recuperação paralela, recuperação final, né, paralela nas outras unidades. Então, com esse mundo de coisas, você acha que vai dar tempo de dar aula em dezembro? Esquece dezembro. E de preferência, novembro até a penúltima semana. Ok. Lembra também que nesse calendário que você fez, você já vai perder algumas datas. Por quê? Algumas datas você não vai poder dar aula, porque vai precisar sair, vai precisar ir no médico, vai ter algo urgente para fazer. E você não vai dar aula. Talvez o conteúdo não seja dado da forma que você gostaria, ainda que tenha um professor substituto. A gente tem aquele ciúme, né? Aquele ciúme da sala, não sabe se o professor vai passar da forma correta, a gente quer fazer uma revisão, enfim. Então é como se aquele dia não fosse aula oficial. E você também terá dia de passeios, colega. Esqueceu os passeios da escola? Então, quando encaixa passeio, quando encaixa projeto, todo esse calendário, ele fica ainda mais reduzido. Por quê? Projeto, se a sua escola trabalha com projeto, como a maioria das escolas trabalham, você precisa de um período para organizar, separar tema, separar fala, ensaiar, separar a decoração, tudo isso. Então, isso leva tempo. Não acha que dá pra fazer rápido. E o planejamento não é pra te assustar. O planejamento é pra te ajudar a se organizar pra você conseguir fazer tudo em um tempo recorde. Porque, sinceramente, a BNCC cobra tanto conteúdo da gente. E a escola tenta encaixar o planejamento dela dentro da BNCC. Essa é a verdade. Que a gente fica assim, não deu pra dar tudo como a gente gostaria. Não que a gente vai ensinar de forma, qualquer coisa, não. Mas a gente tem que focar nos assuntos principais. A gente sabe que nossa vida é assim. Uma pausa, tô com sede. Voltei. E agora? Depois de toda essa anotação, de todas essas coisas, o que é que a gente faz? Isso foi a parte mais grossa, mais feia do seu planejamento, tá? É a parte mais importante, mas a parte mais estranha. Se você for professor, professora, normalmente, né, de uma disciplina só, você vai separar os seus assuntos por disciplina. Se você for professora regente como eu, você vai separar também, livro por livro, mais ou menos assim os assuntos. Chega no sumário do livro de professor e marca primeira unidade, segunda unidade, terceira unidade. Ok? Ok. Fran, isso não é o suficiente, estou me sentindo confusa, eu acho que não vai dar tempo de ensinar tudo isso. Você vai perceber que alguns assuntos se casam. E aí você vai fazer o quê? Trabalhar interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, enfim. Você vai misturar algumas disciplinas em uma aula só. Se o planejamento tá ali, ciências e geografia, por exemplo, os dois em determinada série dá um universo. Então você pode inicialmente mostrar para os meninos, ciências, geografia, pode abrir na página tal e tal, e você vai ver que o assunto é praticamente o mesmo, só tem um item a mais, 2 itens a mais, algumas observações. Então você pode pegar um livro desse e focar nesse assunto, nesse conteúdo, a parte mais completa. Então, por exemplo, o universo. Geografia costuma ser um pouquinho mais completo do que ciências, né? Então, normalmente, ciências já deu nos anos anteriores, é uma revisão, dependendo da série. Então, você pega um livro que seja mais completo daquele assunto e trabalha ele. Fran, quer dizer que eu não vou trabalhar outro assunto? Quer dizer que eu não vou trabalhar o livro, por exemplo, de ciências? Sim, porque você já deu todo o conteúdo. Você não está escolhendo o conteúdo, você está dando o conteúdo, escolhendo apenas um livro. Fran, mas e a atividade do livro? Eu vou deixar em branco? Você pode passar para casa, se organizar da melhor forma, pode passar uma revisão daquele assunto no caderno, atividade impressa, o que você preferir. Mas assim é melhor, eu acho. Você pode passar como revisão para a prova, utilizar o próprio livro como assunto para revisão. Um outro ponto muito importante para as provas, principalmente do Fundi 1, tá? Vamos lá. Nós gostamos de trabalhar, às vezes a gente nem gosta, né? Mas algumas gostam de trabalhar as datas comemorativas. Algumas escolas cobram cada data comemorativa. Outras já são mais sucintas e escolhem as principais.
Tem um site que eu vou deixar aqui embaixo, que é o que eu mais uso, que tem várias datas comemorativas. E é muito interessante você encaixar aquela data comemorativa dentro do seu planejamento de aula. Entendeu? Então, por exemplo, a gente vai lá pra... Tá, gente, eu não lembro, tá? Mas vamos fingir que em maio a gente tem dia da pizza, tá? Existe dia da pizza, mas eu não lembro quando é. Maio tem dia da pizza. O que eu posso trabalhar dentro disso? Será que tem um texto meu no livro de português que fala sobre a pizza? Por que não deixar isso pra lá? Pra essa data, sabe? Assim, é obrigatório fazer isso? Não. Eu, particularmente, gosto de fazer isso. Não pra todos, eu não consigo acompanhar, mas alguns são importantes. Tipo, dia da ONU. Poxa, não cai como data comemorativa, mas é importante. Um dia que você lembra das pessoas que sofreram algum tipo de atentado. É importante você trabalhar. Fora aquelas outras datas comemorativas que a gente acaba... A escola, no geral, acaba esquecendo, né? Ou então fazendo algo muito simbólico, muito pequenininho. Uma opinião. Dia da árvore. Gente, pra mim, dia da árvore, pra ser trabalhada, precisa ser encaixada, sabe? Não é toda pró que vai amar trabalhar com o dia da árvore, porque nem toda pró vai encaixar aquilo, sabe? Dentro da sua disciplina. Então é uma cobrança que pra mim, às vezes, é desnecessária. Eu acho que vocês conseguem separar. Então, por exemplo, já dou essa sugestão para a sua coordenadora. Poxa, eu trabalho na escola de Fundio 1, né? Eu sou professora de português. E eu trabalho com as turmas, mas existem outras professoras de outras matérias que trabalham com as mesmas turmas. Então, pronto, as datas comemorativas que a escola pede, aquela professora pode trabalhar em sala. Por que não? Assim a gente divide. Porque às vezes fica muita coisa, por exemplo, para português, ou muitíssima coisa para história. Às vezes pesa para ciências, dependendo do mês. Então, assim, se a gente separar, a gente consegue fazer algo muito legal, sabe? Se o trabalho for dividido. Quando não é dividido, fica um pouquinho bagunçado, ok? Eu acho que essas foram todas as dicas que eu poderia dar sobre planejamento. Depois dessa divisão de assuntos, que foi o último tópico, depois que você juntar os assuntos que são similares, você vai trabalhar com as datas comemorativas e a partir daí você vai montar os seus planejamentos de aula. Simples assim. Como você já tem mais ou menos um norte do que vai ser trabalhado em cada coisa, você pode puxar um assunto que seja ali da última unidade, puxar pra frente, fazer um casamento, conversa com o seu coordenador, com a sua diretora antes, se tudo bem, juntar assuntos de outras unidades, se o teu livro também te permite, porque tem escolas que trabalham com livros, que é tipo módulo, então você não tem como misturar aquele, você não tem como fazer uma flexibilização. Nossa. Você não tem como fazer uma integração dos assuntos da forma conveniente. É isso, e para mais dicas, nossa, eu acho que esse vídeo ficou grande. Para mais dicas, deixa aqui nos comentários o que vocês gostariam de ajuda. E para mim vai ser uma honra poder ajudar vocês, tá? Beijo da Fran e bom planejamento anual.